Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal aqui da Escola do Caráter. Hoje a gente vai estar estreando aqui um vídeo em formato um pouquinho diferente. A gente vai fazer um vídeo de comentário a testemunhos que a gente coloca no canal da TV Caráter. Então, esse novo formato de vídeo seria basicamente um vídeo de reação aos testemunhos, ao mesmo tempo que a gente vai introduzir alguns comentários aqui e ver o que os testemunhos podem nos ensinar na nossa vida cristã. A gente sabe que um bom testemunho edifica a nossa fé e a nossa vida cristã, e então nós vamos reagir a alguns testemunhos, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos reagir a um dos melhores testemunhos da internet, se não o melhor testemunho que eu já vi no YouTube, né? Dessa vez eu vou ver junto com você o testemunho do professor e pastor Ricardo Braga, que é um professor de biologia, ficou muito conhecido aqui no YouTube como o testemunho chamado O Filósofo que foi debochado a crente. Nós vamos ver o testemunho aqui, vamos acrescentar alguns comentários a esse testemunho edificante, tudo bem? Vou colocar aqui meu fone de ouvido, tá? O meu fone, ele funciona pelo Bluetooth e vai aparecer em algum lugar da tela aqui o testemunho para você, para a gente poder acompanhar e deixar aqui o nosso comentário sobre o testemunho do professor Ricardo Braga. Dá uma olhada no testemunho aí. E assim a minha vida começou a ser transformada. Porque num dia na Unicamp, bêbado, com os pés em cima de uma caixa de cerveja, de calção sem camisa, com as minhas tatuagens expostas, numa mesa cheia de médicos e biólogos, passa uma crente, uma filha de Deus Altíssimo, uma evangélica que veio do encontro com o Senhor Jesus. Ela não tinha uma Bíblia debaixo do braço, ela não pregou a palavra para mim, ela só passou. E ela estava tão cheia do Espírito, que quando ela olhou para mim, o meu olhar cruzou com o dela segundos. E eu vi naquela mulher algo diferente, uma paz, uma alegria, uma coisa que eu não conseguia definir. E parecia que ela não pisava no chão, mas ela andava em nuvens. E eu perguntei ao povo que estava na mesa: quem é essa moça? Disseram-me: é Elaine Peters. Mas ela estuda biologia? Sim, ela está aqui. Mas como é que eu nunca vi ela? Não, ela não vai para balada nenhuma, ela é crente. E eu olhei Ela assim é e pensei: crente. como uma pessoa que estuda biologia na Unicamp pode ser crente? Olha Crente só. é coisa para ignorante. Eu li a Bíblia já, eu li a Bíblia. Acreditar que o mar se abre, que o sol para, que o machado flutua e que o sujeito fica 3 dias dentro de um peixe é coisa para louco. Isso é alegoria. Ela não pode ser crente. Mas na verdade eu estava incomodado com o que ela tinha no olhar. Levantei daquela mesa, eu falei: eu vou falar com essa mulher de Bíblia, eu vou dar um nó na cabeça dela, porque eu estudei Aristóteles, Heráclito, Platão, Dionísio, estudei Jean Paul Sartre, estudei Simone de Beauvoir, Nietzsche, Freud, Karl Marx, eu li o Capital. Eu falei: eu vou pegar essa mulher, mas eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Vou lá, cheio de cerveja, cheguei do lado da crente, Helene, ela cheia do Espírito, e eu cheio de cerveja. Adivinha quem ganhou? Aí eu cheguei: Helene, você chama Helene, né? Pô, chama Cepacol. Meu apelido é Cepacol. Cepacol. Por causa do meu queixo. Aquele Essa boneco é do boa, Cepacol hein? queixudo. Alguns alunos me chamam de Buzz Lightyear do Toy Story. E outros do Senhor Incrível agora, né? Aí eu cheguei para Helene e falei: Helene, criticando. Falei: Helene, você é crente? Ela deu 3 pulinhos para o lado e falou: graças a Deus. Certo. Eu não falei nada, mas eu pensei: crente e louca. Eu falei: Helene, eu quero conversar sobre a Bíblia. Eu já li a Bíblia todinha. Eu vou: não vou conversar com você não, você está bêbado. Quando é que nós vamos conversar? Outro dia nós conversamos. Passou uma semana, a Helene não saía do meu pensamento. É Deus trabalhando. Aí encontrei com ela na Unicamp e corri: Helene, vamos falar da Bíblia hoje? Ela falou: não, você está bêbado. Quando você estiver bom a gente conversa. Eu falei: filha, eu estou bêbado todo dia, eu não vou acordar. Misericórdia. Ela falou: eu estou orando e Deus vai preparar o momento. E preparou. Uma semana depois, andando em Barão Geraldo, eu vi um restaurante por quilo, tive vontade de entrar e entrei. Nunca tinha entrado lá. A Helene estava comendo. Ela olhou para mim, ela fez aquela cara de não, um mala, né? Eu fui lá, sentei na frente dela, falei: Helene, não bebi nada. Vamos falar da Bíblia. Ela falou: quer conhecer Jesus? Eu falei: Jesus? O da cruz? Conheço, todo mundo conhece. O da cruz? Eu falei: não, você não conhece.
Você conhece o Jesus da cruz, eu conheço o Jesus que está vivo. Quer ir na igreja comigo domingo? Depois da igreja a gente conversa. Eu pensei, já fui em centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, já fui em Hare Krishna, igreja evangélica? É mole. Falei, eu vou. Ela falou, você vai mesmo? Falei, vou, domingo na minha casa. Falei, tudo bem. Eu fui, eu não sabia, mas ela ligou lá para a mãe dela, pastora Miriam Peters, a esposa do pastor Hans Peters, físico da Universidade Federal do Paraná. A pastora pegou o avião de Curitiba para Campinas. Ela e a Helene dobraram o joelho, jejuaram e oraram pela minha vida e eu não sabia. Domingo, eu fui para a igreja de camiseta, regata e moto. Eu tinha carro, mas fui de moto. Eu pensei, a Helene é bonita, a gente vai para a igreja, ela vai, tadinho. Que malandro, cara. Esse era o meu coração. Ai, ai, viu? Aí quando cheguei na casa da Helene, toquei a campainha, quem apareceu lá? A Helene? Não, a mãe dela. Ai, ai. Pastora, ela correu no corredor, me abraçou, me apertou, chorando, e disse no meu ouvido, Jesus te ama e eu também. Eu não falei nada, mas eu pensei, essa loucura é de família. Aí eu falei, eu estou de moto, nós somos em 3, como fazemos? Ela, nem a que for a pé, nós vamos para a igreja. Pegamos o ônibus e fomos. Chegamos na igreja, chegamos no meio do louvor, o povo estava lá adorando ao Senhor, em línguas, orou quando sorou, e a Roma Súria, canta lá, e eu olhava aquilo, eu falei, que é isso? Olhei para o lado para falar com a Helene estava assim. Olhei para o outro lado para falar com a mãe dela estava atrás de mim assim. E eu querendo sumir dali. De repente, na hora do louvor, toca um louvor a Deus. Dizia assim, em tua presença sou fortalecido. E eu estava só o pó. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde devo estar, quero estar. Eu senti um tremor por dentro, como se meus órgãos estivessem tremendo. Me deu uma vontade de chorar incontrolável. Fala. Comecei a vir aquele choro do fundo de minha alma. E começou a escorrer umas lágrimas diferentes. Não era um choro comum, era um choro curativo. Numa igreja em que eu não conhecia ninguém, eu saí correndo no meio de um corredor. Parei na frente do púlpito, abri meus braços e coloquei o rosto no solo. A pastora Márcia Perucci mandou parar o culto. Pegou um vidro de azeite, derramou todo em mim e disse, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que hoje eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Assumi a posição fetal. E é como a mão de Deus tivesse entrado em mim. Eu comecei a chorar copiosamente. Chorei a perda do meu irmão. Chorei a mágoa da rejeição. Chorei a maldição das palavras do meu pai. Chorei o abandono, chorei a sujeira, chorei a miséria. E à medida em que eu chorava, o meu coração se alegrava e cicatrizava. Quando eu levantei daquele chão, como Paulo no deserto, eu estava cheio do Espírito e renascido em Cristo. O peso do mundo não estava mais sobre mim. E eu tinha uma alegria que eu não conseguia controlar. Uma alegria que o diploma não deu, que o casamento não deu, que o dinheiro não deu. Uma alegria que eu não conseguia conter. E o brilho nos olhos que a Helene também tinha. E eu descobri o que era aquele brilho. O nome do brilho é Espírito Santo de Deus. Eu creio. Entrei no ônibus com a Bíblia na mão que eu acabei de ganhar, sujo de azeite e feliz. E eu gritava para a pastora e para a Miriam dentro do ônibus na hora de voltar. Agora eu sou crente? Ela é, agora você é crente. Como é que eu faço para ser mais crente? Ela falou, calma que depois eu te explico. E eu queria saber tudo. Eu falava, como é que crente se diverte? Ele não faz sexo. E elas vermelhas de vergonha, calma. Todas as dúvidas a gente tira. Cheguei em casa pulando como a Helene estava, cheio do Espírito Santo. Moravam 2 metros comigo. Um é meu amigo até hoje, doutor James Novaes. Ele é doutor mesmo, ele fez mestrado e doutorado em psiquiatria, ele é psiquiatra. Ele me viu de um jeito diferente, cheio de óleo, com a Bíblia na mão. Ele falou, calma, você surtou. Ai, ai. Meus amados, eu estou surtada há 9 anos. Fui dormir.
Maravilha. Eu dormi profundamente. Eu dormi como nos braços de Deus. Acordei no outro dia e fui dar aula. Levei o livro de biologia e levei a Bíblia. Entrei no cursinho, os alunos não entenderam nada. Abri o livro de biologia e abri a Bíblia. E disse, Gênesis capítulo 1. Obrigado. E a terra é vazia e sem forma. Biologia. No começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos, unidos por um centro de gravidade, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis capítulo 1. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim. De tudo que um vulcão cospe, 10% é vapor d'água. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese das ervas do campo? Sustentam todos que respiram e fermentam os outros seres vivos. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou o homem do barro. Biologia. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia numa sala de aula com 300 alunos e disse, se ele está certo no começo, ele está certo no final. Vamos baixar a cabeça e se arrepender, porque Amém. Cristo vive. Louvado seja Deus. Amém. Cristo vive! Amém, pessoal. Chegou o final aqui. Pois bem, testemunho do professor e pastor Ricardo é um testemunho um pouquinho mais longo, é um testemunho que está aqui no YouTube, que é mais ou menos 1 hora de duração ou algo assim. Tem uma parte do testemunho dele que a gente dá risada, tem outras partes que a gente acaba se emocionando pela conversão dele, a forma como Deus tocou ele, porque isso é muito semelhante com o que também aconteceu na nossa vida, pelo menos na minha também foi algo bem semelhante à minha conversão. Mas existem 2 lições que a gente pode tirar desse testemunho do professor Ricardo, ou pelo menos desse trecho do testemunho dele. Como eu disse, o testemunho dele está no YouTube, é mais de 1 hora de duração. A primeira lição que a gente tira, né, não tem como você fugir, é o fato dele tentar ali dar um nó na cabeça da crente, que era a Helene, né, que ele cita no vídeo. E o que eu acho interessante é que a Helene estava preparada e ela foi um instrumento de Deus para a salvação dele. Veja que o fato dela ser uma mulher cheia do Espírito Santo chamou a atenção dele, ele não entendia o que era aquilo e acabou ajudando, né, sendo um instrumento de Deus para que ele pudesse se converter de verdade. Então a lição que a gente tira aqui é que a gente sempre deve estar preparado para ser um instrumento de Deus para a salvação de alguma pessoa, porque assim como a Helene foi um instrumento de Deus para a salvação do professor Ricardo, ele contando o testemunho dele, que ora nós acabamos aqui de ver, eu e você também devemos estar preparados para ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. A segunda lição que eu aprendo com esse testemunho simples é que muitas das vezes Deus ele alcança também os intelectuais. Deus também alcança os acadêmicos, aqueles que são formados. O professor Ricardo é formado em biologia, filosofia, um homem, ele mesmo diz que já leu vários livros ou coisa assim, e você vê que a gente acha que o evangelho só alcança os simples, mas na verdade o evangelho é para todos. O evangelho também alcança os intelectuais, alcança os acadêmicos e aqueles que são formados em filosofia, em biologia ou coisa assim. O testemunho do Ricardo, que era um ex-ateu, nos leva a acreditar que sim, é possível que a gente possa acreditar e confiar que Deus também alcança aquelas pessoas que têm conhecimento, que são doutores, que leram, que estudaram muito, mas o evangelho é tão transformador que faz com que o professor de biologia se jogue no chão e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e Redentor. É isso que o evangelho faz e essa é uma lição que a gente tira do testemunho do professor Ricardo, tá bom? Eu espero que o vídeo de hoje, esse testemunho tenha edificado a sua vida. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou desse formato, se inscreva no nosso canal. Deixe um recado nos comentários do vídeo do que você achou desse testemunho e quais são as lições que você aprende também desse breve testemunho do professor Ricardo, tudo bem? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, testemunho, se Deus assim quiser. Tchau, tchau.